Se a atração feminina dependesse essencialmente de dinheiro, homens ricos viveriam relacionamentos plenos, enquanto os sem recursos permaneceriam sozinhos. A realidade desmente essa ideia e é comum ver homens comuns acompanhados de mulheres muito bonitas, assim como homens abastados sendo ignorados, desrespeitados ou até traídos. Isso leva a uma pergunta mais relevante. Se não é o dinheiro, o que de fato faz uma mulher escolher, desejar e permanecer ao lado de um homem? Então é sobre isso que vamos tratar a partir de agora. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos desmontar um dos maiores equívocos difundidos entre homens sobre dinheiro, sobre atração e entender por que tentar conquistar mulheres com base em recursos financeiros costuma gerar o efeito oposto e explorar o que realmente influencia a escolha feminina. Então, ao final desse vídeo, a tendência é que você deixe de colocar o dinheiro no topo das prioridades e passe a focar em algo muito mais determinante. O dinheiro por si só não gera atração, ele potencializa características que já existem. Muitos acreditam que alcançar a estabilidade financeira, a confiança, o respeito e o interesse surgirão automaticamente. No entanto, a prática mostra outra coisa. Recursos financeiros não substituem personalidade nem presença. Funcionam como um amplificador que intensifica aquilo que já faz parte de você. Então, considere dois perfis distintos. O primeiro é um homem equilibrado, consciente de si, emocionalmente estável e de que não reage de forma excessiva diante de incertezas. Ele não insiste quando percebe falta de reciprocidade e mantém padrões claros, estando disposto a se afastar quando esses padrões não são atendidos. Esse conjunto já o torna mais atraente. Quando esse homem passa a ter dinheiro, seu estilo de vida melhora, suas possibilidades aumentam, sua essência permanece intacta, ele continua centrado, seletivo e no controle. Agora observe o segundo perfil. Trata-se de alguém inseguro, que analisa tudo em excesso e depende constantemente de validação. Um simples atraso em uma resposta já gera ansiedade. Então, quando há distanciamento, ele tenta compensar, insiste, busca provar valor e tenta garantir de qualquer forma a segurança emocional. Ao adquirir dinheiro, ele não se transforma em alguém confiante, apenas se torna uma versão financeiramente fortalecida das mesmas inseguranças. Em vez de exagerar nas mensagens, ele passa a exagerar nos gastos. Em vez de investir em conexão, aposta em experiências e gestos materiais como forma de compensação. O problema é que isso transmite necessidade de retorno, tornando a interação mecânica e baseada em troca, o que tende a reduzir e não aumentar a atração. E este é o ponto em que uma avaliação honesta se torna indispensável. Se você removesse o dinheiro, o status e a capacidade de impressionar por meio de recursos, sua presença ainda seria suficiente para manter o interesse de uma mulher? Caso a resposta seja negativa, então o dinheiro não resolve. A questão central apenas a encobre temporariamente e aquilo que é mascarado tende mais cedo ou mais tarde a se revelar. Então é por isso que muitos homens financeiramente bem-sucedidos ainda enfrentam dificuldades nos relacionamentos, querido. Eles seguiram o roteiro esperado, acumularam patrimônio, alcançaram objetivos e se tornaram provedores, mas negligenciaram o desenvolvimento interno responsável por gerar atração genuína, confiança e conexão emocional. Aspectos como autocontrole, autoestima e definição de limites podem até ser favorecidos pelo dinheiro, mas não são criados por ele. A mudança necessária não envolve abandonar a busca por estabilidade financeira, e sim deixar de depender dela como principal mecanismo de atração. Então, quando essa dependência persiste, o efeito colateral é claro. Os erros não desaparecem, apenas se tornam mais caros. A dinâmica da atração não gira em torno do dinheiro em si, mas do que ele simboliza. Em termos práticos, a maioria das mulheres não estabelece interesse com base direta no saldo bancário de um homem. Existem exceções, mas claro, elas operam em um nível superficial e facilmente replicável no curto prazo. O que realmente pesa são os significados associados ao sucesso financeiro.
Construir riqueza geralmente indica disciplina, capacidade de adiar recompensas imediatas, comprometimento com objetivos de longo prazo e habilidade para resolver problemas. Esses atributos sugerem competência e estabilidade, elementos que costumam ser percebidos como atraentes. E o equívoco comum surge quando homens tentam exibir os resultados sem desenvolver as qualidades que os sustentam. Em vez de consolidar a base interna, passam a investir em sinais externos de sucesso, adotando comportamentos performáticos, gastos excessivos e experiências elaboradas com a intenção de impressionar. À primeira vista, isso pode sim gerar respostas positivas, já que o ambiente favorece o prazer imediato e a conveniência. No entanto, esse tipo de estratégia não constrói a atração duradoura, pois ela depende de consistência emocional ao longo do tempo. Então, quando o contexto deixa de ser controlado, a novidade perde o impacto e a interação passa a revelar o que realmente sustenta o interesse. Aquilo que antes era apoiado por estímulos externos começa a depender exclusivamente da sua presença, da sua consistência e da forma como você conduz a experiência. E é exatamente nesse ponto que muitos homens percebem um padrão frustrante. Enquanto tudo é planejado, a resposta. Quando a realidade se impõe, o interesse enfraquece. E isso não acontece por acaso, mas por ausência de estrutura interna capaz de sustentar a atração ao longo do tempo. Então, se você já viveu isso ou quer evitar cair nesse ciclo, existe um caminho mais direto e estratégico para entender, aplicar e dominar esses princípios, sem depender de tentativa e erro. E é aqui que entra o código da atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Esse e-book não é sobre frases prontas ou técnicas superficiais. Ele expõe de forma clara e aplicável os mecanismos psicológicos que realmente influenciam desejo, conexão e escolha. Você vai entender exatamente como gerar atração consistente, como se posicionar corretamente em qualquer interação e como evitar os erros que sabotam a maioria dos homens sem que eles percebam. Então, se você quer parar de perder oportunidades por falta de clareza e começar a agir com precisão, esse é o próximo passo lógico. O acesso está muito simples, o link para o e-book está no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Ignorar isso significa continuar operando no mesmo padrão que já mostrou não funcionar. E há um ponto adicional que costuma passar despercebido, hein? Aí por muitos homens. Quando o principal elemento que você leva para um relacionamento é o dinheiro, a dinâmica criada tende a ser desequilibrada. Em vez de ser escolhido por quem você é, você passa a ser avaliado com base no que você consegue proporcionar. Então, a partir daí, a lógica da interação muda. O foco deixa de ser a conexão e passa a ser a oferta. Nesse cenário, a sua posição se fragiliza, porque a pergunta implícita deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o que mais pode ser extraído da situação. Se não houver substância além disso, a atração não evolui. Ela se mantém estagnada ou se torna condicional. Vale um questionamento direto, hein? Alguma vez você sentiu que precisava sustentar um determinado nível de gastos ou de esforço constante para manter o interesse de uma mulher? Então, quando isso acontece, o que está sendo mantido não é a atração genuína, mas uma lógica de troca. Sinto muito te informar, mas é isso mesmo. E relações baseadas em troca não constroem vínculo emocional, apenas estabelecem expectativas que precisam ser continuamente atendidas. Então, o cenário muda completamente quando o homem incorpora, de fato, as qualidades que o dinheiro costuma simbolizar. Nesse caso, não há necessidade de provar valor por meio de gastos. A disciplina se reflete no comportamento, a organização aparece no estilo de vida e as decisões revelam capacidade de liderança. Assim, quando ele investe tempo ou recursos, isso soa natural e, claro, coerente, como uma extensão de sua identidade e não como uma tentativa estratégica de impressionar. Então, é nesse contexto que o dinheiro deixa de ser um instrumento de compensação e passa a reforçar uma atração que já existe. Existe, porém, uma armadilha recorrente nesse processo, hein? Ela surge quando o homem começa a se posicionar a partir do que oferece e não de quem ele é. Seu valor passa a ser medido pelo esforço, pela generosidade, pela disposição em fazer mais do que o outro. Internamente, pode parecer que tudo está funcionando, já que
há reconhecimento, aceitação e até certo nível de conforto na interação. No entanto, a apreciação não equivale à atração. Para tornar isso mais concreto, vale observar como esse padrão costuma se desenrolar na prática. O homem conhece uma mulher que desperta o seu interesse e decide se destacar. Ele assume a iniciativa, organiza encontros, cumpre compromissos, arca com despesas, mantém comunicação frequente e procura demonstrar disponibilidade, atenção e consistência. Sob uma análise superficial, parece que ele está fazendo tudo corretamente. No entanto, existe uma mudança sutil acontecendo nos bastidores. Essas atitudes deixam de ser apenas expressões naturais e passam a carregar uma expectativa implícita. O esforço começa a ter um objetivo claro: ser reconhecido, validado e principalmente convertido em atração, afeto e compromisso. Essa expectativa altera completamente a forma como ele se posiciona. Ele passa a monitorar mais as reações dela, investe emocionalmente em maior intensidade e gradualmente entra em um desequilíbrio. Então, quando percebe algum afastamento, responde com ainda mais aproximação. Sem perceber, ele se coloca em uma posição em que tenta conquistar algo que por natureza deveria surgir de forma espontânea, natural. E esse é o ponto crítico. No momento em que a atenção passa a ser buscada por meio de ofertas, a dinâmica de valor já foi comprometida. Uma mulher pode reconhecer esforço, admirar atitudes e até aproveitar a experiência proporcionada sem necessariamente desenvolver a atração genuína. É possível que ela aprecie a consistência, valorize a generosidade e ainda assim não escolha manter um vínculo a longo prazo. Isso acontece porque a atração não está diretamente ligada à quantidade de entrega, mas à experiência emocional gerada na interação. Esse contraste fica ainda mais evidente quando se observa situações em que uma mulher se mantém envolvida com alguém que investe muito menos. Em alguns casos, esse homem oferece bem menos em termos práticos, mas ainda assim desperta mais interesse, curiosidade e envolvimento emocional. A razão está no posicionamento. Ele não age como alguém que precisa conquistar a aprovação. A sua postura é guiada por autoconfiança e senso de valor próprio, não por tentativa de compensação. Então é importante esclarecer que a questão não é eliminar a provisão ou o cuidado dentro de uma relação. O problema surge quando isso se torna a principal fonte de valor, quando a estratégia central passa a ser o que se favorece. Duas consequências tendem a aparecer. A primeira é a atração de atenção baseada em interesse circunstancial, ligada aos benefícios e não à conexão real. Então, quando esse padrão se estabelece, o tipo de atenção que você passa a atrair tende a ser equivocado. Em vez de ser interesse genuíno, surgem conexões baseadas no que pode ser obtido de você e não em quem você realmente é. Além disso, há um segundo efeito menos evidente, porém mais prejudicial. O seu nível de esforço passa a ser percebido como o mínimo esperado. Então, a partir daí, manter o mesmo grau de interesse exige aí um aumento constante de investimento, o que cria uma dinâmica insustentável no longo prazo. Então, diante disso, a pergunta central muda de direção. O que realmente desperta atração quando você está diante de uma mulher? O que de fato está sendo percebido e respondido naquele momento. A resposta não está nos recursos que você exibe, mas na experiência emocional que você proporciona. A atração se constrói com base em sensações e percepções sustentadas por características específicas. A primeira delas é o controle emocional. Estabilidade emocional não é comum, e é justamente por isso que se torna altamente valorizada. Manter o equilíbrio quando tudo está favorável é simples. O diferencial aparece em situações de incerteza, afastamento ou inconsistência. A forma como você reage nesses momentos define a sua presença. Então, permanecer centrado, evitar a impulsividade e não agir por ansiedade comunica a força de maneira muito mais eficaz do que qualquer demonstração externa. A segunda característica é um senso sólido de identidade. Trata-se de quem você é, independentemente de qualquer relacionamento. Um homem com direção própria possui rotina, objetivos e valores bem definidos. Ele não depende de validação externa para se sentir completo. Então, nesse contexto, a mulher passa a entrar em uma estrutura que já existe, em vez de se tornar o eixo central da sua vida. Isso altera completamente a dinâmica, pois gera uma percepção de valor
que não está sendo buscada, mas naturalmente expressa. O terceiro ponto é a capacidade de gerar estímulo emocional. A atração envolve curiosidade, variação e um certo grau de imprevisibilidade saudável. Não se trata de criar confusão, mas de evitar uma previsibilidade excessiva que elimina qualquer tensão. Quando tudo é facilmente antecipado, a interação perde intensidade. A presença de nuances, momentos inesperados e espaço para interpretação mantém um envolvimento ativo. E o quarto elemento são padrões e limites bem definidos. Um homem que aceita qualquer comportamento sem critérios pode até parecer fácil de lidar, mas dificilmente será respeitado. Limites comunicam valor próprio e estabelecem uma estrutura clara para a interação. Sem isso, a relação tende a perder o equilíbrio e profundidade. Quando você aceita tudo, se ajusta a qualquer situação e evita estabelecer limites apenas para manter alguém por perto, a mensagem transmitida é clara. Falta percepção de valor próprio e crenças em alternativas. No momento em que isso se torna evidente, a forma como você é percebido muda rapidamente. O respeito diminui e, com ele, a atração. Pessoas tendem a se interessar por quem demonstra respeito por si mesmo, e isso se reflete diretamente da maneira como você se posiciona. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau!